Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Desde a minha infância, para ser honesto, eu era bastante preguiçoso e acomodado e queria tudo de mão beijada. Meus pais, por terem tido uma infância difícil, trabalhavam incansavelmente para dar do bom e do melhor para mim e para minha irmã Isabel. O meu pai costumava enfatizar que a única coisa que precisávamos nos esforçar era estudar, visando alcançar um doutorado, mestrado. No entanto, eu escolhi não trabalhar e nem estudar. Levantar cedo como a Isabel não era comigo. Por isso, todos os anos, eu pedi à minha mãe que me matriculasse no período da tarde, pois eu tinha dificuldade para levantar cedo. E papai achava excelente, porque acreditava que cada pessoa produzia no seu próprio tempo. Mas para mim não tinha tempo. Quando dava por volta de 15 para 1, eu já começava a sentir preguiça de ir para a escola e passava a tarde toda assistindo TV. E como meus pais trabalhavam fora e a minha irmã saía de um curso e entrava em outro, eles nem desconfiavam que eu não estava indo às aulas. A descoberta só aconteceu quando a minha mãe foi à minha reunião e ficou sabendo que eu já havia sido reprovado por faltas. O meu pai, sempre muito sensato, pediu para eu refletir sobre as minhas escolhas e ficar ciente de que até mulher rica não queria nenhum encostado, e que as pessoas gostavam de pessoas que produziam. E finalizou para eu não perder o meu tempo vendo apenas o tempo passar. Me tornei um jovem bonito, atraente, a ponto de tentar uma carreira de modelo. Decidi investir em um book caríssimo, com promessas grandiosas de alcançar o mundo da moda, na esperança de que eu encontrasse sucesso em alguma área e considerando a minha paixão por tirar fotografia, os meus pais identificaram um potencial enorme e não hesitaram em apoiar a ideia. No entanto, assim que os meus pais finalizaram o pagamento, o dono da agência simplesmente desapareceu. E eu não fui o único a cair naquele golpe. Outras pessoas também viram os seus investimentos desaparecerem. E juntos demos tchau ao nosso dinheiro. Motivado pelo desejo de me casar com uma mulher rica, comecei a frequentar ambientes onde essas mulheres provavelmente estariam. Para mim, não havia espaço para o amor. Era puramente uma questão de interesse. E nisso, eu acabei saindo com muitas mulheres. Mas elas não queriam compromissos, eram casadas e me queriam apenas como amante. Mas eu não queria ser amante, eu queria ser o marido. Eu sempre tive comigo em não ser o outro. Eu queria ser o oficial. E acabei sendo convidado para um aniversário de um amigo. E nessa festa eu conheci a Kátia. Ela era dona de uma rede de lojas muito famosa, separada com 2 filhos adultos que não moravam com ela. E assim que a mulher bateu os olhos em mim, ficou completamente apaixonada. E quando eu percebi que ela estava interessada,
adotei uma postura mais reservada. Kátia era amiga da mãe do meu amigo, e enquanto ela não conseguiu meu número de telefone, ela não sossegou. E para me conquistar, ela usou todas as artimanhas que possuía. Me convidava para passeios caros, luxuosos, e eu nunca ia de imediato. E dava desculpa que estava esperando um telefonema de uma agência, mas dentro de mim eu tinha a certeza de que se eu fosse com muita sede ao pote, logo ela iria enjoar de mim. E tudo que eu não queria é que ela enjoasse. Como a Kátia se apaixonou de verdade, me fez uma proposta financeira para acompanhá-la. No entanto, eu deixei bem claro que eu não era um objeto e nem um garoto de programa. Afirmei que, se ela quisesse estar comigo, que me assumisse, porque eu era um rapaz sério e com muitos valores familiares. E, surpreendentemente, ela me pediu em namoro. A minha entrada na família da Kátia causou um verdadeiro escândalo, especialmente porque o João tinha a minha idade e o Pedro Gabriel 2 anos mais novo. Inicialmente, muitos pensaram que eu poderia ser um aproveitador. No entanto, ao longo do tempo, consegui conquistar a confiança dos rapazes. Eles realmente gostaram de mim e diziam que eu era um garoto do bem. Mas eu tinha pena deles pensarem assim porque, no fundo, eu sabia que era um interesseiro e só estava com a mãe deles por interesse. João Miguel e Pedro Gabriel sempre ficavam do meu lado quando a Kátia começava a brigar e a dar ordem em mim, porque uma coisa que a Kátia sabia fazer era me dar ordem. Eu era um bonequinho em sua mão, mas para mim estava tudo bem. Meus pais também não estavam completamente confortáveis com o nosso relacionamento. Eles queriam que eu tivesse um trabalho e não fosse bancado por alguém, e isso deixava eles muito chateados. Mamãe pedia para eu procurar um emprego, fazer faculdade, mas eu dizia que não precisava porque já tinha ganhado na loteria. Sinceramente, a Kátia me deixou no luxo. Eu andava impecavelmente bem vestido. Meu cabelo era cortado semanalmente, perfumes caros, e eu podia andar com os carros dela. A Kátia me convidou para morar com ela. E eu não pensei 2 vezes e me mudei definitivamente para sua casa. E comecei a viver a vida dos meus sonhos. Dormia até o meio-dia, acordava e ia direto para a piscina. Confesso que nesse meio tempo fui alvo de muitas investidas. As amigas da Kátia, sem ela saber, flertavam comigo, me convidavam para sair e até chegaram a me oferecer dinheiro por uma noite. Olha, eu podia ser preguiçoso, mas eu não era infiel e nem mulherengo, porque eu tinha que estar sempre pronto para agradar a minha mulher. E não me envolvi com nenhuma das amigas da Kátia, e isso me fez ganhar força e fama de bom rapaz. Mas a Kátia era grosseira e estúpida para falar comigo, e as próprias amigas dela me defendiam. E com o passar dos anos, a Kátia começou a cortar as minhas regalias. Dizia que estava cansada de cuidar de marmanjo e deixou bem claro que não estava disposta a tolerar vagabundo na casa dela.
O jeito que a Kátia falou comigo me deixou chateado. Um dia deu a doida na minha mulher e ela simplesmente surtou e dispensou todos os funcionários da casa, desde o motorista até o jardineiro. Ninguém ficou fora da sua lista. Até alguns vendedores da loja rodou naquele dia. Kátia se estressava com muita facilidade. E do mesmo jeito que ela juntava, ela espalhava depois. E saía arrependida chorando pelos cantos. Como eu me acostumei com o jeito dela, eu não dizia nada, não me aproximava. E deixava ela vir falar comigo, desabafar e chorar as pitangas. No dia seguinte, sem a presença da cozinheira, e eu completamente sem saber cozinhar, decidi aguardar a Kátia chegar para irmos jantar fora. Entretanto, ao chegar em casa e não encontrar nada pronto, ela perdeu completamente a razão. E num misto de surpresa e indignação, ela questionou do que eu achava que a vida era feita e que ela não ia se dar ao luxo de desperdiçar dinheiro com jantares. E grosseiramente, ela me levou até a cozinha, me apresentou os armários, os mantimentos, o fogão e as panelas. E firmemente me disse que, se eu quisesse continuar naquela casa, que eu mudasse a minha postura e começasse a fazer coisas úteis e não dormir até o meio-dia e ficar o dia todo sem fazer absolutamente nada. E que homem sem prestígio e privilégio igual a mim ela estava por ver. Olha, sinceramente, eu me senti um lixo. Ela me amassou e me jogou na lata do lixo, amarrando o saco para o coletor levar. A Kátia me pediu para preparar algo para ela comer e foi para o quarto tomar banho. Eu estava tão chateado naquele momento que passou pela minha cabeça pegar as minhas coisas e simplesmente ir embora. No entanto, eu optei por ficar e mostrar que eu era capaz de superar aquele constrangimento. Decidi então preparar algo para ela comer. Enquanto cortava os ingredientes e mexia as panelas, eu comecei a pensar no que fazer dali para frente. Sem uma profissão definida e sem estudos, tudo o que eu conseguia me lembrar no momento era o ditado que a mamãe falava: Charles, meu filho, quem não ouve conselho, ouve coitado. E realmente, eu parecia estar vivendo aquele ditado na prática. O aroma reconfortante que começava a se espalhar preenchia o espaço, carregando não apenas com os sabores da comida, mas também com a esperança de amenizar as tensões entre nós. E quando a Kátia finalmente desceu do seu banho de princesa, ela olhou para a mesa e disse que teria que me especializar, porque comer miojo com salada e ovo frito não era muito comum e não fazia bem. Não houve um elogio por parte dela, por isso jantamos em silêncio. Depois, quando fomos para o quarto, ela quis um chamego, mas eu não estava no clima porque eu tinha ficado chateado. No entanto, a Kátia me pediu desculpas, explicando que estava passando por muitos problemas com os funcionários e que não era nada contra mim. Com um carinho aqui, outro ali, acabamos tendo a nossa noite perfeita. Nossos momentos íntimos eram a prova do nosso amor, e eu não resistia aos beijos e aos toques da minha mulher. A Kátia não contratou uma cozinheira, o que me deixou sem escolha a não ser aprender a cozinhar.
e, surpreendentemente, me descobri cozinhando. E peguei uma paixão tão grande pela culinária que iniciei um curso gratuito, seguindo por outro, e em pouco tempo me vi envolvido, absorvendo conhecimento e aprimorando as minhas habilidades. O entusiasmo foi tamanho que a Kátia resolveu me pagar um super curso. E aí eu voei alto. E quando eu dei por mim, eu estava trabalhando como subchefe em um restaurante. Kátia não lidou bem ao me perder para um emprego. Ela tentou reverter a situação, oferecendo um salário maior para que eu ficasse em casa cuidando exclusivamente da sua alimentação. No entanto, o meu desejo era crescer e conquistar o meu próprio espaço, e recusei a proposta, o que a deixou irritadíssima. E diante da sua frustração, ela tomou a decisão radical de terminar comigo e me mandar embora de sua casa. Como eu conseguia me garantir, tomei as rédeas da situação e me mudei. Peguei as minhas coisas e, por um tempo, dividi um apartamento com um colega de trabalho, o Romildo, que era garçom. Depois consegui um espaço só meu. Quando eu passei a depender de mim, eu descobri como era bom, como era nobre e digno ser mantido pelo seu próprio suor do rosto. Os meus pais e a minha irmã ficaram felizes com o novo homem que eu me tornei. A minha irmã Isabel se formou em medicina veterinária e juntos desenvolvemos um projeto chamado -1, com o objetivo de reduzir a quantidade de animais na rua, pois acreditamos que quanto menor o número de animais abandonados, menor será a prática da venda desses seres tão especiais. Somos comprometidos em proporcionar um lar amoroso para cada animal que cruza o nosso caminho, promovendo a adoção, castração, qualidade e bem-estar a eles. E aos 37 anos, descobri que era capaz de realizar muito mais do que na minha juventude. Fiz e faço muito mais do que quando eu tinha apenas 20. Corri atrás do meu prejuízo e, graças a Deus, a minha vida andou. Kátia voltou a me procurar, buscando reconciliação. Ela pediu perdão, expressou arrependimento e afirmou que não queria mais ser mimada e que queria recuperar o marido dela. Respondi que, apesar do amor que existia, a maneira grosseira e destemperada que ela se dirigia a mim não era aceitável, e deixei claro de que eu não era algo descartável. E diante dessa condição, ela prometeu mudar. Antes de morar juntos novamente, realizei alguns testes para garantir que não estava entrando em uma situação complicada outra vez. E ao perceber que realmente a Kátia queria uma relação a dois tranquila, a gente voltou. Só que dessa vez, ela se mudou para o meu apartamento. Achei que aquela casa era muito grande só para nós dois. Estamos juntos há quase 20 anos. E a Kátia aprendeu a me respeitar e confesso que tudo entre nós é maravilhoso. E foi através dela que eu encontrei o meu caminho, o meu crescimento pessoal. A Kátia me ensinou a voar e ser independente.